Nesse trabalho, nós iremos falar sobre a memória, especificamente de um experimento de memória de curto prazo. Memória de curto prazo é a memória onde você guarda uma pequena quantidade de informação durante um tempo limitado, em torno de 30 segundos, onde, após ser utilizada, ou você a esquece, a informação, ou você a transforma numa memória de longo prazo através do exercício, seja da memorização ou através de repetição. Para isso, foi feito um experimento com 20 indivíduos, onde foram lidas 8 listas, 4 de palavras e 4 de números, para que fossem memorizadas. Entre a leitura de uma lista e a escrita de um indivíduo, para que esse indivíduo escreva, fora dado 40 segundos. Mas, a exceção da lista 4, onde fora dado um tempo de 5 minutos entre a leitura e a escrita, onde o indivíduo pesquisado era imposto escutar outras coisas, seja do ambiente ou do aplicador, para fazer esse processo de esquecimento, permitindo que a gente estude essa permanência da informação na memória de curto prazo, quanto ela consegue ser armazenada, quanto tempo ela consegue permanecer lá. Na lista 1, a gente pode observar que os primeiros elementos e o último são os mais lembrados. Isso decorre pela ansiedade do indivíduo, em função de ser a primeira lista, de lembrar de mais elementos. Então ele repete os primeiros muito mais vezes. E o último, em questão dele ser o último falado, por isso é o mais lembrado. Isso se deve pela falta de associação semântica e fonética das palavras na própria lista. Você não consegue criar uma associação entre elas, então se vê uma maior dificuldade em lembrá-las. Na lista 2, retirando o fato do primeiro e do último elemento, nós vemos uma associação semântica entre as palavras que facilita ao indivíduo pesquisado lembrá-las. Como são todos animais, você vê uma nivelação no gráfico. Você vê uma constância na lembrança dos elementos. Animais mais populares e do vocabulário popular, como gato, cachorro, elefante e macaco, são mais lembrados do que animais que fogem desse assunto, como jumento, sapo e girafa, por exemplo. Na terceira lista, a gente percebe uma associação fonética, onde essa fonética, a letra F, falada em quase todas as palavras, facilita essa associação. Em compensação, a única palavra que foge disso, o dado, é vista como tendo o menor número de lembranças em comparação às outras. No geral, foi mais lembrada em questão da repetição. Como ela aparece 2 vezes na lista, se percebe que, pelo menos uma vez, ela aparece em todos os relatos. Mesmo que você não lembre a segunda, você tem 100% de chance, pelos dados, de lembrar a primeira. É a lista onde foi dado esse tempo de 5 minutos entre a leitura e a escrita para o indivíduo. Mas mesmo com isso, você ainda vê um grande número de lembranças de elementos. Isso se dá pelo campo semântico, o carro, os elementos do carro, permitirem que o indivíduo, mesmo que esqueça eles, lembre que todos eles fazem parte do carro, conseguindo lembrá-los através da dissecação desse grande elemento. Por isso os erros que ocorrem nessa lista são por trocas, como para-choque e para-lama, ou passageiro e motorista, onde um aparece e você associa com esse outro, que não necessariamente aparece na lista. A partir daqui, as listas são todas listas de elementos numéricos. A quinta lista, ela tem a permanência do primeiro e do último elemento, como mais lembrados, com uma variação nos elementos intermediários. Mas se vê que com o aumento de dígito de uma lista para outra, na lista 5, elementos como 10, 11, 12, na lista 6, elementos como 114, 200 e 500, e na lista 7, elementos como 5.575, você tem uma diminuição na lembrança de elementos fora o último. A lista 8 ela é idêntica à lista 7, mas se vê um aumento muito maior na memorização desses elementos, em função dela ter sido dado, cada elemento ser dado em chunks, em separados. Em vez de eu falar 5.578, eu falo 58, 55, 78, para a memorização do indivíduo. Como a memória de curto prazo ela funciona nessa separação, assim como a gente decora números, por exemplo, de 4 em 4,
ou o CPF 3332, essa separação facilita o indivíduo decorar elementos mais longos, a regra do 7 mais ou menos 2. Podemos ver, com a coleta de dados e o estudo feito em cima dela, que a memória de curto prazo funciona muito em cima da repetição de elementos e da associação, seja ela semântica do mesmo tema, palavras que fazem parte de um significado, ou vocálica, que seja ela por a palavra ter a mesma vogal, repetir o mesmo padrão, tipo Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, que facilita essa memorização. A gente pode ver muito bem isso em técnicas, por exemplo, em cursinhos, onde se cria uma musiquinha, uma brincadeira, para se lembrar um certo padrão, uma fórmula, muito mais facilmente do que decorar ela por si. Ou quando se vai decorar números de celular e CPF, que se decora separadamente, em chunks, como no CPF, de 3 em 3 em 3, 2, ou no celular, 4 em 4. Recentemente, não muito recentemente na verdade, foram colocado o número 9 na frente. E isso dificultou a adaptação das pessoas, tanto que os mais velhos se vê falar o número 9, então falar os 4 dígitos. Em comparação, a nova geração se adaptou muito mais fácil, tanto que eles falam de 3 em 3 em 3. Então eles falam, por exemplo, 946 e vão falando o resto do telefone, em vez de falar o 9 enfaticamente, e depois os 4 dígitos e os 4 dígitos.